Mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam mais neste nosso nervos cativos. Mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam mais um deixa nossos neurônios cativos. A população negra precisa se politizar, ela precisa se informar, dizer, não, chega, isso é racismo sim. A pessoa faz uma gracinha, a pessoa faz uma piadinha e fala, não, eu não quis ser racista, minha avó, a pessoa sempre tem uma avó negra, é impressionante. Sempre tem uma avó negra na história. Às vezes parece que é uma coisa muito, que é normal agir de determinada forma ou falar de determinada forma, às vezes a gente nem percebe que determinadas coisas estão acontecendo, assim. Uma grande dificuldade, eu acho, que é o fato de você sentir que você tem que sempre se afirmar ou sempre se posicionar onde você estiver. Para você realmente ser blindado, digamos assim, de olhares, principalmente olhares em relação ao seu cabelo, a sua forma de vestir, às vezes, depende, assim. Acho que você combate isso respeitando, devolvendo essa moeda, né? Esse racismo velado, com respeito, né? Com felicidade, dizendo para ele, tô nem aí para você. Né? Eu cresci, aí fui trabalhar com a minha mãe. Minha mãe fazia faxina, fui trabalhar com ela. Aí fui trabalhar em restaurante, eu fui trabalhar com ela também. Então, esperava-se isso. Eu fui criada para isso. Eu lembro quando eu era pequena, assim, menino meio preguiçoso. Aí minha mãe dizia assim, Ana, você tem que saber fazer as coisas dentro de casa, porque quando você crescer e for trabalhar em casa de família, você tem que fazer. Só que quando eu comecei a crescer, comecei a trabalhar realmente nesse tipo de trabalho, eu falava, não, eu não gosto, não é isso que eu quero. E era um trabalho muito difícil, muito pesado. Eu falava, não era isso que eu quero. Eu queria voltar a estudar e tal. E aí, com muito custo, assim, deixei depois do ensino médio, fiquei quase 10 anos sem estudar, 10 anos. Aí passei no vestibular e realmente voltei a estudar. A minha família, a família do meu pai é muito machista. Muito. Tipo, eu não podia andar com homem, eu não podia ter amigos, eu não podia fazer uma série de coisas porque eu era mulher e tal. Então eu sempre tive dentro desse universo machista, assim. Sair dele foi um processo bem lento, né? Porque quando você cresce num ambiente machista, você acaba sendo também um pouco, né? Você reproduz isso. Hoje em dia, Ouro Preto ainda é bem mais misturado, mas alguns anos atrás, as coisas ainda eram bem segmentadas mesmo. Família X, família Y, né? E você que não tem família, você fica meio que, né? Você é meio separado disso aí, da vivência social da cidade. Eu entendo que o racismo ele é produzido dentro de casa, nas famílias, porque ninguém nasce racista. Nenhuma criança nasce racista. Então é produzido em casa quando o pai te proíbe de ter contato com as pessoas, os pais de meninos brancos e meninas brancas, proíbe o contato com os seus coleguinhas negros, mas em especial nas escolas, porque o livro didático, o currículo escolar, ele foi feito de brancos para brancos. Uma vez que eu estava passando por uma rua, pelas cabeças ali, em frente ao Arco Diocesano, e tinha um bando de garotinhos assim, sabe, bem clássico, branquinho, assim, bem clássico. E eu já conheço os burburinhos, assim, então eu falei, eles vão aprontar alguma comigo. Aí eu não estava muito interessante, não. Eu falei assim. Aí passei, fizeram muita piadinha, muita gracinha, deixei, eu andei um pouquinho. Falei, não, gente, não pode mais, né? Nunca pôde, na verdade, mas hoje não. Aí eu voltei, olhei bem para eles e falei, olha, vocês estudam num colégio tão bom, meninos bonitos, meninos interessantes, vocês ainda têm essa cabeça, vocês ainda pensam assim mesmo? Eles abaixaram a cabeça, não falaram nada, eu olhei para eles e segui meu caminho, assim. Então tem situações que você tem que parar e falar, não, chega. Vocês todos é muito volumoso, cabelo cacheado, crespo e tal, e as pessoas, o que eu sinto que as pessoas estão andando na rua, não é bonito ou feio, sabe? Eu nem paro para pensar o que elas acham que elas estão falando. Mas eu não me senti, mas eu vi muita piadinha, de cabelo duro, preta, e que
era comum, não deveria ser, mas era comum na sala de aula, né? De as pessoas se aproximarem de mim, eu sempre fui mais fechada no meu canto, então eu sempre não gostava de ir para a escola para estudar mesmo, então eu tirava nota boa, então as pessoas se aproximavam de mim na época de prova para colar. Quando eu era criança, também, de uma colega na escola, eu lembro que eu falei assim, meu sonho é ir a Salvador. Ela falou assim, Salvador é ótimo, mas tem muito preto. E eu me calei, porque eu acho que na época, eu nem me coloquei como preta. É na sala de aula que eu vou convencer o menino ou a menina de que ninguém bate ninguém, que a gente é igual, porque ele aprende isso em casa. Então, para ele é natural bater, para ele é natural esses atos de violência, tanto verbal quanto, né, porque são muitas as formas de violência que a gente vai sofrer. Hoje eu não sei também se eu não cheguei em um ponto de também tentar enxergar racismo em tudo, ou se realmente eu não sei também. Às vezes isso fica meio confuso. Será que aquilo não era só coisa de adolescente mesmo? Mas será que é coisa de racismo, de machismo naquela época da escola? Porque as meninas que faziam sucesso, eu não tinha o tipo físico também das meninas que faziam sucesso. As magras, que não sei o quê, cabelo comprido, liso. Eu não tinha esse perfil também, será que? Não sei. Eu acho que isso tudo se mistura a um preconceito velado, que eu não era bonita porque o meu padrão era totalmente diferente de todos os meus colegas. Nessa questão da autoestima, havia uma questão muito familiar. Então, por exemplo, tem essa questão da aparência mesmo. Por exemplo, vamos dizer a questão do cabelo, que sempre passa por nós mulheres negras, que o cabelo crespo ainda é visto como desleixo. Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi, você vai sair, você vai arrumar o cabelo. Tem casamento? Você vai alisar o cabelo, né? Porque tem casamento, é importante. Vamos tal lugar? Não, mas para tal lugar você arruma esse cabelo. Então, o que é o arrumar o cabelo? O que é o asseio para uma mulher branca? O que é um asseio para uma mulher negra? Então, quer dizer que uma mulher negra precisa ser considerada arrumada, cuidadosa, ela precisa preencher um padrão que não é dela. Quando, né, por exemplo, eu comecei a deixar o meu cabelo mais solto e afro e tal, isso foi talvez até necessário para falar assim, eu tô bonita. Depois, deixou de ser, porque eu tô bonita porque eu me acho bonita. Eu aprendeu assim, para me libertar foi meio complicado, eu consegui trabalhar essa questão da minha vida, então eu posso ter essa informação, diz que ninguém nasce negro, ele se torna negro. Então, primeiro que conseguir construir essa identidade, eu acho que nós Na universidade, da minha região, ou na universidade, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, nós éramos pouquíssimos e pouquíssimos negros, de contar no dedo, tanto quanto professores, quanto alunos. Então eu acho que sou uma privilegiada daquele momento, porque eu me formei em 98. Na minha turma, na universidade, eu era a única mulher negra de Ouro Preto. Na verdade, eu era a única de Ouro Preto. Mas o que me incomoda, às vezes, é o pessoal daqui. É o pessoal do meu convívio, o pessoal do meu bairro. Às vezes tem gente que... você estuda aqui? Você está estudando? Eu falei, tô. Na Unipac, né? Ou tipo assim, procura... Não, o FOP, porque o FOP é pra gente daqui também. Então tem essa resistência. Muitas vezes as pessoas acham que... é pra gente de fora. Isso... Muitas vezes eu ouvi as pessoas falando assim, isso não é pra nós. Mas eu acho que é mais na faculdade que você começa a ter essa... Eu, pelo menos, comecei a ter mais essa percepção de colocação. Porque eu precisei também, num curso de engenharia elétrica, me colocar como mulher. Antes de mulher negra, mas como mulher primeiro. E depois, aí, você começa a identificar as diferenças de uma mulher e uma mulher negra. Sabe, mas se você não tiver essa consciência, se você não estudar, se você não vê, peraí, então como é que isso foi construído socialmente, como é que isso foi construído historicamente, se a gente não conseguir entender esses mecanismos, fica até difícil a gente saber o que é racismo ou não. E quando você não sabe o que é racismo, o que é o preconceito, você não tem como combater. A turma da minha irmã, ela também era a única mulher negra da turma dela, ela fez engenharia, as turmas têm muitas pessoas. Minha turma tinha 20, a dela acho que devia ter 40 pessoas. Essa questão da faculdade, ela foi bem pontual, assim, no primeiro dia de aula, quando eu cheguei no campus, eu vi na minha turma, quando eu vi quem era a minha turma, eu me lembro de ter visto um colega negro. E aí a primeira coisa que eu fiz foi para perto dele. Que aí é meio que estou entre iguais, sabe? Isso foi automático, eu não pensei nisso.
Eu só realmente, eu pensei nisso depois nesse momento que eu te falo, que depois é que você processa muita coisa na sua vida. Mas eu me lembro de ter ido pro lado dele, e aí ele virou para mim e ele me perguntou: o que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para mulher. Foi o meu boas-vindas à engenharia, sabe? Foi assim, a primeira coisa. E aí eu me lembro de ter respondido, mas eu assustei e falei assim: é sim, eu passei no vestibular como você. Então, acho que o nosso maior obstáculo, o nosso maior problema é a questão educacional. Porque a mulher negra, ela acessou pouco tempo a escola, né? Porque essa escola ela foi produzida num currículo escolar para brancos. Então, o acesso dessa mulher, e que também teve que começar a trabalhar cedo para ajudar em casa, mesmo que cuidando do filho do outro, né, dos brancos, a partir dos 12 anos, a mulher negra, ela já começa a trabalhar, infelizmente. Então, a dificuldade enfrentada é a sua falta do aculturamento, da educação, permitindo-lhe uma qualificação profissional. Quando o Centro de Convenções foi inaugurado, eu não me sentia vontade para ir lá. Não é lugar para mim, não vou. Depois de muito tempo é que eu comecei a frequentar, mas que também por causa da minha paixão pelo teatro, que eu quis assistir uma peça de teatro que tinha lá. Aí eu fui. A gente luta hoje para que uma menina negra ela tenha uma formação interessante, e não só isso, que ela tenha no seu currículo algo a mais, que ela vai precisar disso, porque infelizmente em muitos lugares que a gente vê, entre uma pessoa clara e uma pessoa negra, a pessoa negra ela tem que ter algo a mais para preencher aquela vaga. Já houve uma mudança muito grande aí dentro. Eu minhas irmãs, as mais novas ainda estão na universidade, a minha outra irmã fazendo doutorado, eu estou... Então isso vem de um mundo machista. Você não quis estar aqui, você não fez essa escolha, você poderia estar em casa, né? Você poderia estar no fogão, você poderia estar num curso tipicamente feminino, você resolveu fazer engenharia, então aguenta. Mas e o que você faz com isso é você ir peitando a sociedade. Falar: olha, eu escolhi sim, porque eu sou capaz de estar aqui, como qualquer um. Então você vai mostrando academicamente o que você é capaz de fazer. Mas o tempo todo você tem que provar. Aí durante o meu trabalho na Câmara Municipal, eu era rainha, eu tinha o respeito de todos. Às vezes não dos colegas de plenário, por serem homens e assim, se julgarem brancos, né? Aquela coisa do pardo, que acha que é branco e que acha que tratar de temas de igualdade racial e de mulheres é questão de preconceito meu e não deles, que eu é que sou a preconceituosa. Então ele é velado mesmo, na questão salarial, na escola, em todos os movimentos, o olhar é outro. Num festival de inverno, há uns anos atrás, que eu estava fazendo, e fui fazer uma oficina, e eu tinha saído da sala de oficina, as oficinas eram no Colégio Dom Pedro, eu tinha saído da sala de oficina para ir beber água. Nisso chegou uma das coordenadoras do festival de inverno e me mandou limpar um determinado espaço. Eu parei e fiquei olhando para a cara dela, falei: como assim? Não, você vai ter que ir lá limpar, como assim? A gente está te pagando para isso. Eu estou aqui para fazer oficina, do que você está falando? E aí ela ficou completamente sem graça, e nisso a moça que estava fazendo a limpeza chegou de uniforme, e a moça era loira, branca, e aí eu acho que ela ficou mais sem graça ainda, e eu fiquei putíssima, mas eu voltei, porque eu nem que fui beber água, voltei para a sala para fazer minha oficina, falei: não quero ficar pensando nisso. Teve uma situação muito estranha. Eu com mais outras duas amigas, assim, nós fomos a um determinado lugar aqui do Preto, e o segurança começou a seguir a gente, assim, normal. Eu fui a uma loja, eu lembro, em BH, uma loja de artigos um pouco mais finos, não me deixaram entrar na loja. Não me deixaram entrar na loja. Barraram mesmo? Barraram, não. O que a senhora precisa? Eu falei: tu perguntou o material. Não, a gente não trabalha com esse tipo de material. Assim, simplesmente assim. Então isso acontece, assim, continua acontecendo. Você vai numa loja, você não é atendido. Isso acontece muito ainda na cidade, mas é muito mesmo. Você mantém
assim, pode ser. É porque também não se trabalha a cultura, que ninguém conhece o seu passado, sua história, sua memória. Ninguém sabe por que é que somos tão felizes e tão poéticos e por que tocamos tambores, né? Então é isso, é a valorização do seu ser através da sua memória, da sua ancestralidade, da musicalidade. É envolver essa juventude no que produz, nessa produção de conhecimento através da memória. Eu acho que isso vai fazer a diferença, porque vai fazer com que você entenda que você é gente, que você foi produzido enquanto pessoa, e que a sociedade te aceita enquanto gente que você é, né? Porque isso não acontece. E essa cultura ela tem que ser produzida assim pelo Estado, que não é justo. Hoje nós temos uma população jovem negra que morre todo dia e ninguém mais comenta que esses meninos estão morrendo, que essas meninas estão morrendo, né? Falta o acesso às políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, de habitação, de saneamento básico. É estrutural. Existem várias políticas públicas para tentar minimizar isso, corrigir isso de uma certa forma e, por exemplo, que não são postas em prática. Então, lutar para que isso seja posto em prática, para que essa pressão sobre a população negra, sobre a mulher negra também, para que isso seja rompido. Então, são raríssimas as que estão na universidade. Eu acho uma grande pena. A maioria está em emprego mais baixo mesmo, de diarista. Conheço várias que trabalham de diarista. Salão de beleza, manicure, cabeleireira. Não sei se é porque eu convivo dentro desse lugar. Minha mãe é cabeleireira, minha avó é cabeleireira, que eu conheço muita gente que trabalha com salão. Mas tem a maioria, na Ouro Preto tem muito salão. Eu acho que é porque acaba sendo um lugar mais fácil de ir também. E loja, né? Muitas mulheres negras atendentes de loja em Ouro Preto, muitas mesmo. Assim. Igual eu falei antes, que eu fui criada para trabalhar em casa de família, fui criada para trabalhar assim, vamos dizer. Então, quando você quer romper esse ciclo, porque minha mãe trabalhava assim, minha avó trabalhava assim, quando você quer romper esse ciclo, isso causa um estranhamento. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa me conheceu, não, mas você era doméstica, você era babá, não, você agora é professora? Peraí. Então, muita gente nem estranha isso. Eu já ouvi pessoas assim, você não morar em tal lugar assim? Eu falei, sou eu mesmo. Só que as pessoas têm que entender que as coisas mudaram, entendeu? Essa geração hoje não é mais aquela geração pacífica que aceitava as coisas. Eu nasci assim, a famosa Gabriela, né? Eu cresci assim, não, então vai ser assim, não. Mas em sala de aula, a primeira coisa que eu vejo que mudou que tem mais mulheres. Com isso, as meninas elas têm ganhado um pouco mais de espaço, assim. Até a forma de se vestir, elas vão do jeito que elas querem. Entendeu? Eu quero ir de shortinho, eu vou de shortinho. Eu quero prender meu cabelo, eu prendo meu cabelo. Eu quero ir de batom vermelho, unha vermelha, eu vou. Então, hoje em dia, não tem esse esconder mais, né? O que é lindo. Então, acho que o apoderamento da mulher é isso. É ocupar todos os espaços de poder, voltar para a escola, aproveitar que a universidade hoje está aí para todo mundo, que tem escola técnica para todo canto, que é a escola à distância, educação à distância. Se você não puder sair para a escola, senta no computador na madrugada e vai fazer alguma coisa para o seu bem e o bem da sua família, sabe? Eu tento perceber o máximo possível essa situação e me posicionar, assim. Claro que ultimamente eu tô num discurso, não discuto com gente branca, homem menos ainda, sabe? Não discuto, porque eu sempre perco a discussão. Não que eu perca a discussão, é que tipo, a pessoa não muda de ideia. Toda vez que eu vou discutir com uma pessoa, ela não percebe o meu ponto de vista, o dela prevalece. Eu falo, não vou, eu estou perdendo meu tempo, vou descansar. Então eu estou indo mais de conversar com mulheres negras que eu conheço, com pessoas negras que eu conheço, discutir, ver. Então, não vou mudar a pessoa branca, então vamos se colocar enquanto pessoa negra, vamos assumir nosso lugar
na sociedade. Eu comecei a estudar, eu comecei a entender essas questões, você vai se apropriando disso. A gente costuma dizer que a gente não nasce negro, a gente se torna negro, né? Porque para você ser negro e você ser um negro atuante, você precisa entender o que está acontecendo. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, mas uns negros que sofrem preconceito e não sabem nem que aquilo é preconceito. Então, quer dizer, você vai enfrentar o que for para você ser aquilo que você quer. Então, acho que para mim veio disso. Eu resolvi ser engenheiro eletricista, vou enfrentar o que for para eu ser engenheiro eletricista. Eu resolvi que eu vivo em tal cidade, eu vou enfrentar o que for para viver nessa cidade, viver bem nessa cidade. E fazer os outros viverem bem também. O mundo gira em torno de política. E só vão produzir política para nós quando nós estivermos lá dentro. E não como espectadores, mas sim fazendo, produzindo institutos que garantam direitos, né? E qualidade de vida, felicidade, né? Tudo isso do que a gente tem direito, né? Agora, hoje está mudando. Você consegue se posicionar e mostrar que você não está aqui para se esconder, né? É o oposto. Gente, a África é o primeiro continente a existir nesse mundão de Deus, né? E por que só enxerga o pior de África? Não. Nós somos a astronomia, nós somos a física, a química, a matemática, a poesia, a literatura. Então por que eu não vou ser? Eu sou rainha, eu sou descendente de rainha e de reis. Não sou descendente de pessoas escravas. Sou sim descendente de pessoas que foram escravizadas. E que eu tenho que honrar o nome dessas pessoas que lutaram na construção desse país desigual. Então é isso. Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação e encarceram afrodescendentes em cubículos da prisão. Não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência, de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas. Foram macacos cotistas, Pelo processo branqueador, não só a beleza padrão, mas na lei dos justos, a sua personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de minar o complexo inferior. Não sou a subalterna que o Senhor crê que construiu. Meu lugar não é nos calvários do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a lei áurea não passa de um texto morto. Não precisa se esconder a segurança, eu sei que você está me seguindo pela minha afeição, a minha trança. Eu sei que o seu curso de protetor de nono praia te ensinaram que as negras saem do mercado com produtos embaixo de saia. Não quero um pote de manteiga ou de shampoo, quero frear um maquinário que me dá rodiuru. Fazer meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantis do péssimo ensino. Cansei de ver a minha gente nas estatísticas, as mães solteiras, setentas e diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não me compre, não me faz mostrar os dentes. Mulher negra, não se acostume com o termo depreciativo. Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Nossos traços faciais são como letras de documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixem que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiços, menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira. Só não podem arrancar o orgulho da nossa pele negra.